Dia 30 de outubro ocorre o pleito de segundo turno da nossa eleição e todo mundo quer saber onde investir em 2023 caso a direita e o governo de Jair Bolsonaro continuem no poder. Muito bem, na minha opinião, a gente pode continuar esperando, né, um crescimento da nossa economia. Nos últimos 2 anos, o governo criou, né, vários mecanismos que começou a limpar muito de dinheiro que ia muito para o ralo no nosso estado. Obviamente, algumas políticas não tão à direita aconteceram aí nos últimos 2 anos, principalmente devido à pandemia. Muito dinheiro foi colocado na economia e, naturalmente, a gente não teve, né, um retorno ao superávit primário. A gente continuou tendo um déficit primário interessante, o que em algum momento ameaçou uma sistemática de inflação, e é por isso que nós estamos com juros mais altos. Mas se você acompanhar, a gente vai ver que a gente começou a melhorar muito o nosso resultado fiscal no Brasil. O dinheiro começou a enxugar, juros mais altos. O que aconteceu é que a inflação foi lá para baixo, ficou até negativa, e obviamente o governo ajudou também, né, colocando um pouquinho, trabalhando um pouquinho quase à esquerda, né, com um governo como indutor do mercado. Obviamente, em alguns momentos, dependendo de como é que você pensa economia, você pode usar o mecanismo, né, do governo indutor do crescimento. A gente que acredita, eu que acredito muito mais nas teorias da direita, eu prefiro que o governo faça isso mais o mínimo possível, né? O risco sempre é o governo gostar dessa brincadeira, né? Porque normalmente você, dependendo dependendo da corrente que você estudou economia, né, você pode gostar do Estado ou não, mas normalmente o interessante é que o Estado entre, mas já saia. O grande problema é que normalmente o Estado entra e gosta, mas o que a gente tem visto é que o governo já começou a acessar isso, a gente já está vendo um resultado fiscal muito melhor. Então eu acredito para o ano que vem que a gente consegue, mantido o Jair Bolsonaro no poder e mantido o Paulo Guedes na economia, a gente consegue ver, né, uma queda já nas taxas de juros, porque o governo tem conseguido rodar a máquina e desengripar a máquina de tantos ralos e perdas de dinheiro que estão por aí. Grande vantagem é que para o ano que vem nós teremos até um congresso de centro-direita, né? Muitos congressistas aliados do Bolsonaro. Obviamente, a gente espera que o nosso presidente tenha aprendido com o início do seu governo, porque no início do seu governo ele tinha um congresso muito favorável a ele, mas perdeu, né, boa parte desse apoio. Então, se ele aprendeu e conseguir construir com o congresso que ele ajudou a eleger o ano que vem, a gente tem tudo para ter 4 anos de grandes reformas no Brasil. E grandes reformas no Brasil, né, com um Estado muito menos inchado, um Estado muito mais leve para trabalhar, provavelmente a gente vai ver uma diminuição ou uma facilitação, não digo nem diminuição, mas uma facilitação da carga de impostos. Então a gente deve ver as empresas brasileiras crescendo e tomando mercado pelo mundo. Muito bom que a gente está vendo o Brasil sempre na frente da economia mundial, e está todo mundo vendo isso, mesmo lá de fora. O grande problema, obviamente, é que o mundo está em crise, o mundo está em greve, o que pode atrapalhar um pouco mais o caminho aí do presidente no futuro do ano que vem, caso o presidente atual ganhe as eleições. De qualquer forma, eu ainda acredito que a gente está com os próximos 2 anos bem endereçados, a gente deve ter uma bolsa continuando a subir, né? Talvez a gente não tenha nenhum grande rally para a bolsa, né? Mas a gente está vendo as empresas brasileiras se recuperando bem, né? E os preços estão começando a ficar atraentes frente à rentabilidade das empresas. Muito bem. Então a gente deve ver, se tudo der certo nesse cenário, que a gente deve ver um juro caindo, né, nos próximos anos, o que é muito bom para você comprar títulos pré-fixados. Então eu ousaria dizer que caso a direita ganhe no dia 30, seria muito bom a gente comprar uma cestinha de produtos pré-fixados, ou no mínimo comprar IPCA com aquela partezinha pré, porque o fechamento dessa taxa vai gerar bastante rentabilidade para você, investidor. Por exemplo, uma NTNB, um CRI ou um CRA que seja IPCA+. E do lado da bolsa, né,
Tem uma gama de empresas que tendem a crescer e, de maneira geral, as empresas preferem juros mais baixos e a bolsa sobe bem com os juros mais baixos, que foi o que aconteceu, né, pós-pandemia. Então, pós-pandemia, a gente viu a bolsa subir bastante, né, porque os juros foram lá para baixo e as empresas conseguiram se capitalizar muito barato. E se capitalizando muito barato, as margens ficaram muito boas. Então, com a direita no governo, né, você gostando dela ou não, espere, né, juros em queda. Com juros em queda, compre produtos pré-fixados, né, e faça algum investimento em bolsa aí, porque juros mais baixos tendem a fazer as empresas andarem muito bem. Espero que vocês tenham gostado, né, espero que o seu candidato ganhe, seja ele qual for, né, e vamos investir melhor e saber onde investir, não importa o lado que ganhar as eleições. Forte abraço.